bom dia. O meu assunto, que é o que eu mais gosto dentro da dermatologia, é essa interseção, essa interface das doenças de pele com a parte psicológica e com a parte psíquica do paciente. O nome que a gente dá para essa área é psicodermatologia. É uma forma de ver o paciente de maneira integral. O paciente vem com uma queixa de uma doença cutânea e o mais importante é o dermatologista perceber que essa pessoa ela está trazendo uma queixa, mas ela tem toda uma visão de mundo, tem toda uma saúde mental junto com isso que tem que ser observado pelo dermatologista. Aliás, por qualquer clínico, mas em especial pelo médico que trata a pele, porque a pele é um órgão imenso do nosso corpo e ele vem do mesmo sistema embrionário, vem do mesmo ectoderma e do sistema nervoso. Daí essa intensa relação entre a parte das doenças de pele e a parte do cérebro. Essa área também pode ser chamada de psiconeuroimunologia. Então, é tudo relacionado. E eu fui me interessando muito por essa questão porque o estresse, a saúde mental, como ansiedades, mesmo leve, moderadas, ou a depressão leve, moderada, a gente considera que o dermatologista deve entender disso também, porque o paciente ele procurou o dermatologista e muitas vezes ele tem uma questão psíquica, mas ele não quer ir para um profissional da área que seria o psicólogo ou o psiquiatra, porque ele acha que não é necessário, que a questão está somente na pele. E então esse desenvolvimento dessa busca para entender por que alguns pacientes pioram quando estão mais estressados e outros não, como é que cada pessoa lida com a sua doença de pele de formas diferentes. Então essa área é uma área que engloba conhecimentos da área clínica, obviamente, da própria dermatologia, como também da área da psicologia. É uma gama muito grande e da psiquiatria também. 30% do que nós dermatologistas atendemos no consultório são pacientes que têm sim comorbidades psíquicas junto com a queixa dermatológica. Então é um número muito grande de pacientes que nos procuram e que estão relacionados a isso. Então essa interface da dermatologia e psicologia e psiquiatria, já um médico do século passado, ele falava que o bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente de uma forma integrada. Só para a gente ter uma ideia, né? Doenças como vitiligo, psoríase, alopécia, urticária, tem um percentual altíssimo de transtornos psiquiátricos. Por exemplo, 25% dos pacientes com vitiligo têm alguma questão de transtorno emocional. Na psoríase, 26%. Então, é uma quantidade bem grande. E não só isso, como a pele, por ser um órgão de exposição, a própria doença de pele, ela traz uma autoestima baixa, uma vontade de se esconder e também chega a ponto de alguns pacientes terem ideação suicida. Então o dermatologista ele tem que estar atento a tudo isso. E muitas vezes a gente, quando está se formando, quando está lá no início da nossa formação, ou a gente pensa que isso não é tão importante, porque a gente faz psicologia lá na graduação, mas, ou então a gente acha que é muito complicado e quem tem que cuidar disso é o profissional da área psíquica. Isso não é verdade, porque esse impacto das doenças de pele levam, por exemplo, a um estresse emocional, dependendo da pessoa, maior ou menos intenso,
ansiedade, depressão, baixa autoestima, autoimagem negativa, medo de ser comentário em roda social, preocupação com a reação dos outros. Então, é algo assim que quando você tem uma doença escondida, mesmo que seja grave, ela é vista pelo paciente como tá ok, ninguém está sabendo que eu tenho, vai saber que eu tenho se eu falar. Mas no caso da pele, tá ali, tá exposta. Então, nós temos que identificar esses pacientes que têm algum sofrimento, porque a pele está dizendo alguma coisa de algum sofrimento. Não podemos encarar se o paciente está deprimido, por exemplo, como falha de caráter ou que a pessoa é fraca. Não, isso aí a gente tem que acabar com esses preconceitos, porque a gente tem que ver qualidade de vida. É uma medicina do estilo de vida. É uma medicina em que o médico vai olhar o paciente com calma, vai fazer uma consulta perguntando mais sobre a vida dele, não só focado na pele, mas vai perguntar se está tudo bem, se tem alguma coisa que está preocupando, como é que está a vida social, financeira, porque isso tudo reflete na doença. O tempo de consulta curto leva muito a essas questões não serem vistas. Então, a gente precisa estar com o paciente de uma forma, na relação médico-paciente, muito inteiro, para poder ter uma boa escuta. Outra coisa um erro, né? É focar só nos sintomas da especialidade e, às vezes, a pessoa não tem um preparo para abordar todo esse sofrimento psíquico e saber lidar com ele. O estresse, que a gente usa essa palavra estresse para tudo, estou estressado por isso, estou estressado, mas o sintoma psicológico do estresse, ele varia muito, de graus totalmente diferentes para cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que falam, ando com medo difuso, uma agonia, pânico, uma aflição, e tudo isso tem uma sintomatologia corporal, levando a palpitações, respiração curta, tremores, às vezes a insônia. Tudo isso são manifestações de que algo está acontecendo na vida da pessoa que tem que ser incluído na consulta. Nós atendemos muito, principalmente hoje em dia, nesse período todo de vida que nós estamos passando, aumentou muito os transtornos de ansiedade, muito, muito. Então, por exemplo, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que tem uma preocupação excessiva. O tempo todo a cabeça está pensando o dia inteiro, não desliga. Então, vou mostrar aqui como se fosse assim, anatomia do estresse e o sistema imune. O que acontece brevemente falando sobre ele? Desde o cérebro, da maneira que a gente encara um problema ou percebe uma situação, automaticamente o nosso cérebro vai enviar mensagens para esse sistema neuroendócrino. Então está tudo ligado até chegar no sistema imune, a nível celular. Então isso é muito bem estudado. Outra coisa que nós deparamos bastante na dermatologia com o transtorno depressivo, transtorno de humor. E que nós precisamos saber também como é que está o paciente, se ele anda cansado, se está com a concentração reduzida, se ele fala que está com uma baixa autoestima, se tem ideias de culpa ou que pensamentos de inutilidade, visão pessimista de futuro. Tudo isso algumas ideias de autolesão, de fazer autolesão na própria pele, um sono perturbado, um apetite perturbado. Isso tudo o dermatologista pode perguntar para o paciente, para ele falar um pouco mais de si.
e a gente, junto com o diagnóstico da pele, perceber o que a gente pode fazer, indicar terapias múltiplas para o paciente saber lidar com a própria doença e com a própria vida. Outro transtorno muito comum na dermatologia é o obsessivo compulsivo, que a pessoa perde tempo e perde muito tempo na vida porque entram pensamentos intrusivos e que é irracional, mas aquilo ali está perturbando a pessoa, que faz com que ela tenha comportamentos compulsivos, como, por exemplo, lavar a mão excessivamente ou ficar preocupado com alguma coisa e aquilo fazer com que a pessoa repita aquela ação várias vezes. Tudo isso faz parte da nossa visão do paciente dermatológico. Então, como é que é esse processo que eu mostrei do estresse? Nós temos os estímulos, né? Nós somos seres humanos estimulados pelo ambiente e também pelo meio interno. Nós temos as questões ambientais, socioeconômicas, culturais, tudo isso está influenciando no trabalho. Então, esse mundo externo existe e também o nosso mundo interno. Quais são nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas fantasias, isso tudo nos permeia como seres humanos. Então, esses estímulos que fazem parte da nossa vida, nós temos que estar o tempo todo fazendo adaptações. E quem estudou muito isso foi Hans Selye, que ele chamou a teoria geral da síndrome de adaptação, de luta e fuga. Isso nos animais também ocorre, porque o animal, como nós, vivendo uma situação estressora, nós temos um sistema de alarme. O nosso cérebro possui uma área chamada amígdala que dispara esse alarme para que a gente saiba que tem um perigo. E esse perigo nós vamos nos preparar ou para lutar ou então para fugir do perigo. E para fazer essas ações, o nosso corpo se prepara, lança mão de vários mecanismos fisiológicos para poder se preparar. Então o corpo é perfeito para fazer isso, para sobrevivência. Acontece que esse nosso preparo natural, ele vai desse sistema que faz um ciclo de alerta, se prepara para se defender. Depois nós temos que deixar nosso organismo descarregar, que é a fase de relaxamento. E esses dois sistemas, eles funcionam maravilhosamente bem. A fisiologia dele, quando está reequilibrada, ele funciona exatamente na subida e depois na descida. Então, o sistema nervoso que faz com que a gente utilize todo esse sistema de luta e fuga é o sistema nervoso autônomo simpático. E o parasimpático é o que faz o ciclo descer, de relaxamento. E o que acontece? No quadro ansioso, essa ameaça pode ser desconhecida, pode ser uma ameaça que você tenha pensamentos automáticos de medo e que a pessoa às vezes nem tem assim, uma consciência do que está passando de emoção, uma vaga ideia ou um conflito interno. Isso causa ansiedade. Essa ansiedade, a gente precisa dela para viver. Então, quando ela é normal, é ok, porque ela faz com que a gente mova, procure coisas para a vida ter sentido, motivações. Mas quando há um desequilíbrio adaptativo, quando você tem uma ansiedade patológica, você vai ter um comportamento que não é adequado, porque ele é intenso demais. E isso traz uma relação direta com as doenças de pele. Então, por exemplo, um famoso professor de psicodermatologia, ele dividiu, muito bem dividido, essa resposta do organismo ao estresse, que se for agudo, ok, você compensa. Quando começa a cronificar,
por um tempo muito longo, aí que começa o problema de orgânicos, até o organismo entrar em exaustão. Quando o organismo entra em exaustão, é que nós promovemos áreas do nosso corpo mais vulneráveis, mais fragilizadas, é ali que a gente vai abrir quadros de doenças. E no meu caso, o meu interesse é nas doenças de pele. Mas essa ansiedade, por que ela ocorre? Existem predisposições biológicas, a pessoa já nasce geneticamente com essa determinada, né, por uma questão biológica. Pode ser também fatores ambientais e, como eu falei, também secundárias a traumas durante a infância, traumas durante a vida. Também por uma vulnerabilidade da personalidade, a pessoa já nasce com essa vulnerabilidade de personalidade. E também, para que desenvolva isso, a pessoa precisa ter experimentado um estresse significativo numa área suscetível da personalidade. Como eu falei, essas vivências de estresse na infância, brigas familiares, situações extremamente difíceis para o adolescente ou a criança lidar, porque não tem recursos psíquicos, isso fica uma memória corporal. E o que tem trauma com a pele? Tem tudo a ver, porque várias questões e sintomas e comportamentos cutâneos, quando a gente vai conversar com o paciente, ele tem uma história de vida que explica o aparecimento das doenças nesses momentos mais difíceis. Então, quando eu falo de eventos traumáticos, a importância da dermatologia é que os pacientes relatam episódios de estresse, de separação, de luto, perdas importantes, depressão, e coincidindo exatamente com a abertura do quadro dermatológico. O paciente mesmo fala, foi quando eu tive tal trauma é que minha pele abriu um quadro, por exemplo, de psoríase, ou de vitiligo, ou de uma outra doença de pele, muito comum. Então, por quê? Porque o trauma está no sistema nervoso. Ele não está só no evento, ele está no sistema nervoso e tem repercussão diretamente na pele. Daí o interesse dessa área da psicodermatologia. É o dermatologista que se preparou para atender dentro dessa área da própria especialidade e que também teve um interesse de fazer ou uma pós-graduação ou algum estudo mais profundo de especialização para poder cuidar do paciente dessa forma. A gente pode mostrar exemplos de ocorrências emocionais nas dermatoses mais comuns. Por exemplo, existe um trabalho que eu acho muito interessante, foi feito em 1978, mas esse trabalho mostrou o período entre o evento estressor e o aparecimento da doença dermatológica. E é incrível, porque, por exemplo, vou pegar um exemplo assim de uma doença bastante comum, dermatite atópica. Em segundos, a pessoa teve uma ocorrência de um gatilho emocional, 70% dos pacientes em segundos piorou a doença de pele. A psoríase, 2 dias depois de um evento estressor, 62%. E na acne também, que é uma doença bastante comum na dermatologia, que também piora no estresse, dermatite seborreica, a gente pode citar várias, em que o estressor ele é o piorador ou o mantenedor das doenças de pele. Então daí, se a gente vai só passar um creme, só tratar a doença, você não está indo mais fundo para ajudar o paciente a ver como que ele pode lidar melhor com a sua patologia. Então, essas duas patologias mais comuns, tanto a ansiedade patológica quanto a depressão, os transtornos de humor, eles podem aparecer como consequência de um sofrimento psicossocial, da própria doença, de você ter uma doença na pele. Ele pode estar presente na piora das doenças de pele, como eu falei, das doenças crônicas, ou uma condição prévia. A pessoa já tem um quadro depressivo ansioso e
está associado às queixas cutâneas. Então, daí essa importância desse estudo de uma forma geral. Eu darei, assim, alguns exemplos de patologias cutâneas em que isso está bastante associado. Vou mostrar casos de pacientes meus, tanto do hospital, na época que eu estava no Hospital de Ipanema, pacientes que nos procuravam com um exemplo, uma paciente que queria um tratamento para as manchas da pele, mas era nítido que era ela que escoriava, ela mesmo que provocava. Então, como lidar com esses pacientes? Somente toma essa receita, passa aí esse creme que a mancha vai sumir? Não. Tem que saber e tem que confirmar com o paciente que ela própria está mexendo nessa pele, ela própria está provocando tudo isso. Na face também é muito comum pessoas que escoriam o rosto, tem um pouquinho de acne, mas vai para o espelho, aperta, não consegue parar de mexer. E aí vem com uma queixa que a pele não está bonita, mas quem está fazendo ela ficar ruim é a própria pessoa. Então, mudar esse comportamento, falar sobre esse comportamento, é uma atitude da própria consulta do dermatologista. A psoríase, por exemplo. A psoríase, num jovem que vai trabalhar e apresenta essas lesões completamente vermelhas, descamando, coloca uma blusa escura, fica cheia de descamações, é um transtorno para a própria pessoa, ela lidar com isso no dia a dia. Então nós temos que ver qual é o impacto que isso está dando nessa pessoa, porque para uns isso aí não é nada, agora para outros pacientes isso é uma tragédia. Então nós temos que saber quem é essa pessoa que a gente está cuidando, qual é o impacto que a doença tem para aquela pessoa, e não nós é que vamos achar que aquilo está horrível, que a gente precisa lidar. Às vezes a pessoa aquilo não está impactando a vida. Por exemplo, pessoas que arrancam o cabelo, que a gente chama tricotilomania. Às vezes a pessoa não conta para o médico que está com o hábito de puxar o cabelo e arrancar. E são hábitos, às vezes, desenvolvidos desde a infância. Tem casos de pacientes que aprenderam esse hábito desde criança. Então não adianta passar um remédio para o couro cabeludo esperando que vá nascer cabelo. A pessoa não consegue parar de fazer esse tique. Por quê? Ou ela está fazendo isso por ansiedade, ou ela já tem um quadro depressivo maior e que não quer ir ao psiquiatra, acha que o psiquiatra não é o profissional indicado para o caso. Ela vai para o dermatologista, vai atrás do médico onde a pessoa acha que vai resolver o problema. O vitiligo, por exemplo. Vitiligo é uma doença que sempre impactou muito. Existem vários trabalhos mostrando a importância do impacto psicossocial do vitiligo. Hoje tem até uma campanha de uma modelo famosa em que ela expõe as lesões do vitiligo com coragem, dizendo: ele faz parte de mim. Eu não sou um vitiligo, eu tenho um vitiligo, mas não é ele só que impede minha vida. Então é importante ter até esses exemplos atuais, modernos, para que as pessoas se identifiquem e vejam que a pessoa está bem, está recebendo esse impacto de uma forma muito resiliente. Tem a doença, mas consegue conviver, consegue fazer sua própria vida, mesmo com vitiligo. Outro exemplo também, pessoas que roem unhas, o tique de roer unha. Isso já demonstra que a pessoa veio ao consultório e a gente observa tudo, observa a forma que a pessoa senta na cadeira, observa a forma que a pessoa fala, observa a forma que ela olha para o médico. Tudo isso a gente está fazendo um diagnóstico de um comportamento do próprio paciente que chegou na consulta. E quando a gente olha, às vezes é a própria queixa do paciente que quer um remédio para as unhas crescerem.
mas é a própria pessoa que está roendo em momentos de grande estresse e não consegue parar de fazer esse hábito. Chega até sangrar. São lesões que o exagero do roer é tão grande que provoca sangramento na unha. É perda de cabelo por áreas, que a gente chama de alopécia areata. Também é uma procura constante para o dermatologista e não adianta passar só o produto. Nós temos que ver a parte emocional desse paciente. Cabelos caindo. Como é comum e como durante esse período agora de pandemia foi uma queixa recorrente de cabelos caindo. E existe um impacto psíquico, tanto na mulher quanto no homem. O cabelo tem uma simbologia muito importante. E a pessoa entra em desespero vendo aquela quantidade de cabelo caindo no ralo, todo mundo em casa catando aqueles cabelos e querem também um remédio imediato para isso. Não é bem assim. O dermatologista vai ter que ver as causas, pesquisar o motivo, saber como é que está a vida da pessoa e fazer um tratamento integrado. E aí que está a questão. Como é que a gente lida com isso? Nós vamos tratar, nós vamos receber esses pacientes ou devo encaminhá-lo para quem, quando? Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso numa próxima vez.